Meus amigos, eu sou Led Sobrinho e já vou te pedir que, se gostar, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe com os amigos. Hoje, o canal A Distopia apresenta A Régua da Geni. É tão comum vermos pessoas indignadas com o mundo que nos rodeia. Proferem discursos contundentes e emocionados sobre valores e virtudes, sobre o bem e o mal, sobre um passado idílico que se contrapõe a um presente degradado e corrompido. Alarmados, discorrem sobre a perversão dos costumes que cada vez parece avançar mais no solo vacilante dos corações humanos. São conservadores que querem a mudança. Aquelas mudanças que visam conservar o passado em um progresso que não pode mudar a ordem, em uma ordem que teme o progresso. Enfim, em um emaranhado de falas e ideias que desembocam em um poço de contradições. Baluartes da conduta ideal, detentores monopolistas de verdades capazes de mudar o mundo, segundo eles, para melhor, são pródigos em apontar tanto os equívocos humanos quanto as suas soluções. Sempre tem a solução para todos os males, até mesmo para aqueles que males não o são. Falo isso como crítica, não como ataque. Sinceramente, não. Trata-se apenas de uma percepção, no máximo, uma constatação. Nós realmente acreditamos, ou fingimos acreditar, que avaliamos as pessoas apenas pela ótica do que é certo e do que é errado, ou seja, por uma escala moral impessoal. Mas tudo me leva a crer cada vez mais que a nossa real motivação é outra. Sabe, se tem uma conclusão a qual eu cheguei nesse ponto da minha vida, é que a principal régua que usamos para medir os outros se chama conveniência. Um exemplo para ilustrar? Ok, vamos com o genial Francisco Buarque de Holanda e sua música Geni e o Zeppelin. Ela começa um tanto melancólica descrevendo Geni. De tudo que é nego torto, do mangue do cais do porto, ela já foi namorada. O seu corpo é dos errantes, dos cegos, dos retirantes. É de quem não tem mais nada. Dá-se assim desde menina, na garagem, na cantina, atrás do tanque, no mato. É rainha dos detentos, das loucas, dos lazarentos, dos moleques do internato. E também vai a miúde, com os velhinhos sem saúde e as viúvas sem porvir. Ela é um poço de bondade e é por isso que a cidade vive sempre a repetir. Nesse momento da música, chega-se a um refrão efusivo, tal qual uma verdadeira catarse. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Mas a paz daquela soberba cidade seria perturbada por uma ameaça vinda dos céus. Um dia surgiu brilhante, entre as nuvens flutuante, um enorme zeppelin. Pairou sobre os edifícios, abriu 2000 orifícios, com 2000 canhões assim. A cidade apavorada se quedou paralisada, pronta para virar geleia. Porém, quando tudo parecia perdido, de onde menos se esperava, surge uma esperança de salvação. Continua a música. Mas do Zeppelin gigante desceu o seu comandante, dizendo: mudei de ideia. Quando vi nesta cidade tanto horror e iniquidade, resolvi tudo explodir. Mas posso evitar o drama, se aquela formosa dama esta noite me servir. Essa dama a qual o comandante se referia era nada mais, nada menos do que Geni. Aquela feita para apanhar, aquela boa de cuspir. Acontece que a donzela, e isso era segredo dela, também tinha seus caprichos.
E a deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e cobre, preferia amar os bichos. Ao ouvir tal heresia, a cidade em romaria foi beijar a sua mão. O prefeito de joelhos, o bispo de olhos vermelhos e o banqueiro com 1.000.000. Foram tantos os pedidos, tão sinceros, tão sentidos, que ela dominou o seu asco. Ela, aquela maldita, era capaz de compaixão e de empatia. Então, Geni cedeu. E nem bem amanhecia, partiu numa nuvem fria, com seu zeppelin prateado. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas logo raiou o dia e a cidade em cantoria não deixou ela dormir. Junto com a partida do zeppelin prateado, foi-se também o medo e o fio de tolerância que ele inspirou, voltando a cidade insensível a cantar. Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir. Ela dá para qualquer um, maldita Geni. Infelizmente, a convicção da maioria de nós não ultrapassa a esquina dos nossos interesses pessoais. Como o jovem rico que queria seguir Jesus, desde que não tivesse de abdicar de sua fortuna e de suas comodidades. Nós somos cheios de certeza quando a vivência das nossas certezas se aplica ao dever de terceiros. Alardeamos nossos valores diante do vil comportamento humano que nos cerca. Contudo, quando nossas convicções exigem a coerência das nossas atitudes, quando o preço tem de ser pago com a moeda dos interesses pessoais que acalentamos, nossa medição, outrora severa e convicta, titubeia e não costuma ultrapassar os poucos centímetros que nos separam daquilo que nos dá conforto e segurança, ou seja, daquilo que nos convém. Diante de tais cenários, tornamo-nos tolerantes de ocasião, relativistas por oportunidade, mestre da argumentação e da dissimulação de momento, inescrupulosos advogados de nós mesmos, ainda que isso nos torne incoerentes carrascos daqueles que se interpõem em nosso caminho. O nosso sim de hoje converte-se facilmente no talvez de amanhã para virar um majestoso não nos dias que se seguem. É como se um vento repentino levasse a pele de cordeiro que nos recobria, revelando nossa lupina realidade interior. Tão fácil apontar, tão difícil sustentar. Aquela que é boa para cuspir torna-se bendita quando percebida como caminho para a salvação. Geni é a personificação do mal, quando incomoda nossas certezas, nosso status quo. Mas torna-se um anjo do bem quando se apresenta como proteção contra um mal mais concreto, a ameaça que paira sobre nossa própria vida ou mesmo sobre o nosso modo de vida. Relutamos em aceitar uma salvação que venha de genis, pois elas são feitas para apanhar. Contudo, quando a única forma de redenção verdadeira é a que não ignora as genis, aquelas que dão para qualquer um, tornam-se elas, para nós, pessoas benditas, para logo depois, quando a tempestade se acalma e o sol volta a aparecer no horizonte, serem novamente relegadas à condição de pessoas malditas, de não pessoas. E assim, elas nos demonstram, se o permitirmos, que a maldição nem sempre é fruto de se dar para qualquer um, tampouco a bênção está garantida para quem não o fizer. Ensinam-nos que, possivelmente, tudo depende da escala que usamos para medir valores e atitudes sobre o contexto em que se nos apresentam, sem compactuar com o mal, mas sem desejar a morte daquele que sofre. Aliás, Jesus já ensinava isso. Enfim, eis aí a régua da Geni, uma alegoria crítica dessa ancestral postura hipócrita e moralista com a qual diferenciamos as exigências que impomos ao outro da condescendência que aplicamos a nós mesmos. A régua da Geni é, em síntese, a opção que tendemos a fazer
pela velha e boa conveniência pessoal. Ou será que não? Joga pedra na Geni, joga bosta na Geni. Ela é feita para apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer um. Maldita Geni, bendita Geni, maldita Geni, bendita Geni, maldita Geni, bendita Geni.